Olá para todos e vamos a mais um estudo. Como saber se sou batizado no Espírito Santo? Será se todo crente é batizado com o Espírito Santo ou somente aqueles que falam em língua? Como saber? A interpretação depende do segmento religioso. Os que não acreditam em línguas estranhas como sinal do batismo no Espírito Santo dizem que todo crente é batizado quando se converte. Batismo no Espírito Santo é uma experiência à parte do recebimento do Espírito Santo que acontece quando se converte. Todo cristão genuinamente convertido tem o Espírito Santo, pois é ele que convence do pecado e transforma a pessoa. Se você foi liberto do mundo e do pecado, você tem o Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo não é a mesma coisa de receber o Espírito Santo quando se converte. É uma experiência à parte da regeneração e podemos provar na Bíblia. Na igreja primitiva, a evidência do batismo no Espírito Santo era o fato de falar línguas estranhas e que não é idioma. Nada tem a ver com o idioma. O batismo no Espírito Santo é uma capacitação sobrenatural para fazer a obra, evidenciado pelo falar em línguas. Vamos provar. Vamos ler onde os discípulos receberam o Espírito Santo na nova aliança e depois, posteriormente, receberam o batismo no Espírito Santo como outra experiência. Daí vamos distinguir receber o Espírito Santo e o batismo no Espírito Santo como sendo duas coisas distintas. Jesus, depois de ressuscitar, ele apareceu aos seus discípulos, e veja o que aconteceu. João 20, verso 22. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. Então aqui os discípulos receberam o Espírito Santo na nova aliança. Isso não corresponde ao batismo no Espírito Santo. Vamos provar. Jesus, ainda depois de ressuscitado, disse para os discípulos que não se ausentassem de Jerusalém, pois teriam uma nova experiência. Atos 1, verso 4 e 5. Jesus falando com seus discípulos, estando com eles, determinou-lhe que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aqui fica claro que este recebimento do Espírito Santo não é o mesmo de quando assoprou seus discípulos, pois se fosse, não estaria escrito assim. Fica claro que é uma experiência à parte. Em João 20, 22, conforme foi lido, Jesus assoprou em seus discípulos e disse: Recebei o Espírito Santo. E depois em Atos 1, verso 4 e 5, ele diz que eles receberiam o Espírito Santo não muito depois daqueles dias. Uma experiência diferente da outra. Na igreja primitiva, muitos que se convertiam recebiam de imediato o batismo no Espírito Santo. Como evidência, o falar em língua. Vamos ver na casa de Cornélio o que aconteceu. Pedro pregou na casa de Cornélio e o Espírito Santo desceu sobre eles porque falaram em língua estranha. E não tinha estrangeiro lá para aqueles que pensam que língua estranha é idioma. Se referindo à pregação de Pedro na casa de Cornélio, Pedro disse: E dizendo Pedro ainda essas palavras,
caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo também se derramasse também sobre os gentios. Agora veja e preste atenção. Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Veja que eles ficaram maravilhados, porque o Espírito Santo foi derramado sobre eles, porque falavam em línguas. A língua aqui foi a evidência de terem recebido. Outra prova de evidência do batismo no Espírito Santo pelo falar em línguas, Paulo foi na cidade de Éfeso, encontrou um grupo de cristãos que não tinham recebido batismo no Espírito Santo. E quando receberam, falaram em línguas. Veja na tela. Paulo perguntou para eles: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe, então, em que sois batizados? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresça no que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Então, esta é a evidência do batismo no Espírito Santo, o falar em línguas, que é uma experiência à parte da regeneração. Todo crente que abandonou seus pecados e foi liberto de seus pecados, do mundo, da carne, esse crente tem o Espírito Santo. Quem vive no pecado não tem. Quem foi liberto do pecado tem, porque é ele que liberta e transforma e convence a pessoa do pecado. Então, sem o Espírito Santo, não tem conversão. Sem uma intervenção do Espírito Santo, não tem libertação. Então é isso aí, dá um joinha se gostou. Se não é inscrito, se inscreva e até o próximo.